nós estudamos no domingo passado. Descanso que está prometido para o povo de Deus, mas esse descanso só será possível se nós estivermos firmados neste que é o acesso para o descanso. O caminho para o descanso eterno é Cristo. Ele mesmo assim o disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, diante dessa verdade bíblica, continuemos então a ver como esse Jesus se apresenta aqui, nesse pequeno trecho do Hebreus 4, mas de uma profundidade imensa. Por isso que vamos estudar sobre Jesus, o intercessor dos pecadores. Jesus, o intercessor dos pecadores. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então percebam, meus irmãos, o autor da carta aos Hebreus, ele começa dizendo, afirmando uma coisa muito importante, fundamental. Tendo, pois, ele já está afirmando que você, eu, todos os que cremos, temos a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote. E o que faria um sumo sacerdote? O sumo sacerdote, voltando nas Escrituras, seria a função que foi exercida por Arão, por exemplo. Arão foi o sumo sacerdote. Havia lá, como nós já estudamos no livro de Levítico, a tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes. Então, eram aqueles homens que eram responsáveis pelo culto, pela intercessão pelo povo, e tudo isso era feito através dos sacerdotes. E havia, então, uma determinada hierarquia onde havia um sumo sacerdote, aquele que estava acima dos demais, diria o chefe dos sacerdotes, que comandava ali o grupo de sacerdotes daquele tempo. E o texto está falando, então, que Jesus é infinitamente maior, superior ao sumo sacerdote humano. Por que será que é assim? Porque os humanos, apesar da sua condição, da sua função que Deus concedeu, Arão, Moisés, todos aqueles que faziam parte ali da liderança do povo, espiritualmente falando, nenhum deles foi perfeito. Nenhum deles fez o que Jesus fez. Nenhum deles tem o poder, apesar de serem intercessores. Arão, Moisés, serviram como intercessor em favor do povo, mas aqueles intercessores também necessitavam do auxílio do Senhor, até mesmo para a salvação deles mesmos. No entanto, Jesus foi diferente de todos eles. E é esse destaque que o autor aos Hebreus está dando aqui. Nós temos o grande e sumo sacerdote, Jesus, esse Jesus que penetrou os céus. Quando foi que aconteceu isso? Depois que ele ressurgiu, subiu aos céus. Diferente de todos os demais, Todos os demais sacerdotes, sumos sacerdotes, humanos, morreram e estão aguardando o dia da ressurreição final. Jesus não, foi o único que, sendo sumo sacerdote, penetrou os céus, porque ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, e assim, depois de 40 dias, orientando seus discípulos, subiu aos céus. Então, ele está aqui afirmando essa doutrina e esse fato histórico que aconteceu, a subida, a entrada de Jesus nos céus depois da sua ressurreição. Então, esse Jesus, que é sumo sacerdote, que penetrou os céus, se nós já temos a esse Jesus assim, conservemos firme a nossa confissão. Ou seja,
Permaneçam firmados nessa fé que você já tem. Não desviem-se deste caminho único que é Jesus. Não saiam de modo algum desta confissão que vocês já sabem e que você já tem em seus corações. E ele vai dar a razão por que você deve agir assim, conservando firme a sua vocação, a sua confissão. Ele diz: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós não temos assim. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então veja, humanamente falando, nós não temos um sumo sacerdote capaz, o único que foi capaz de realmente fazer o que fez foi Jesus, que, mesmo sendo tentado, e tentado em todas as coisas, Jesus foi a nossa semelhança, ou seja, nós somos tentados, né? Só que diferente de Jesus, que o texto diz, ele foi sem pecado, e nós não somos sem pecado. Nem os sumos sacerdotes também, antigamente, eram sem pecado. Todos nós, humanamente falando, estamos sujeitos a cair, em razão da condição que nós agora temos, somos pecadores. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram lá no jardim do Éden e toda a raça humana foi comprometida. Então veio o sistema religioso, veio os sacerdotes, veio a liturgia, veio os cultos, veio a sinagoga, mas ali tudo estava sendo feito por homens que estavam contaminados pelo pecado. Por isso que os sacrifícios todos que foram realizados no passado apontavam para Jesus. Por isso que quando João viu Jesus, disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque os cordeiros que eram sacrificados, eles não tinham esse poder. Ainda que era uma exigência da lei, tinha que se fazer para se pagar, né, a culpa dos pecados, mas eles não resolviam, porque os homens continuavam e precisavam manter firme uma fé no Messias que viria para a sua salvação. E Jesus veio, o Messias prometido veio, de modo que agora não há mais necessidade de sacrifícios de animais, mas sim de se crer naquele que veio se sacrificar por nós. E por que é assim? Porque o que veio se sacrificar por nós, que é Cristo, é sem pecado. Então Jesus tem essa condição que nós reconhecemos de ser o Senhor e Salvador por ele ser assim. Mesmo sendo Deus, se encarnou, veio a este mundo, se fez homem. Então Jesus veio em carne e osso, Jesus sofreu, Jesus teve fome, Jesus chorou, Jesus foi humano realmente 100%, mas não deixou de ser 100% Deus. E essa é uma doutrina fundamental na fé cristã. Jesus é o Deus homem. Mas como homem, apesar da semelhança de ser tentado, de passar por todas as privações próprias de um ser humano caído, ele viveu sem pecado aqui neste mundo. Por isso que ele é a garantia de quem nele crê ser salvo, porque ele tem esse poder, sendo Deus, se fez homem, e se fez homem para quê? Exatamente para garantir a salvação do seu povo. E isso já foi dito exatamente na hora do seu nascimento. O anjo disse para Maria: ponha o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E é isso que tem acontecido ao longo de toda a história dessa humanidade. Jesus está salvando o seu povo. E assim fará até a sua volta, onde ele há de reunir todo o seu povo, escolhido pelo Pai antes da fundação do mundo, para estar com ele na eternidade.
Por isso, conservemos firmes a nossa confissão, pois esse Jesus, ele está lá intercedendo por nós, junto ao Pai. Ele está exatamente agora na direita de Deus Pai, onde há de vir para julgar vivos e mortos. Então, na sua volta, agora a segunda vinda e última e final que Jesus está para voltar, é o Maranata do crente, né? O Ora vem, Senhor Jesus. Ele está para vir. E quando ele vier, o que Jesus vai fazer? Vai continuar a obra que ele já veio fazer? Não, pois a obra que ele já veio fazer já está plena e completa, que foi a obra de vir para salvar o seu povo. Então, quando ele vier, ele vai fazer o quê? Vai reunir o seu povo, para esse povo reunido poder estar com ele, gozando da bênção, da comunhão plena com esse Deus maravilhoso, com esse Senhor maravilhoso. Ele mesmo disse na sua despedida daqui dessa terra, que iria voltar para preparar lugar, para que onde ele estivesse, estejamos nós também. Então Jesus fez isso, ele está lá, preparou lugar, só falta agora a sua volta, para lá estarmos com ele. Enquanto Jesus não volta, como agora vamos viver aqui? Como devemos viver aqui? Qual deve ser a nossa atitude, a nossa postura, o nosso procedimento diante dessa verdade que agora sabemos? Aí é o que vai dizer o versículo 16. Ele vai nos chamar a uma atitude, a um procedimento. Acheguemo-nos. Aí ele exige que nós tomamos uma atitude. Olha, se achegue. Portanto, de que maneira devemos me achegar? Confiadamente. A quem? Junto ao trono da graça. Se acheguem, você já tenha firme a sua confissão, vocês sabem que Jesus é o sumo sacerdote, é Ele que intercede por você, então se achegue. Mas não se achegue desconfiado, não se achegue com medo, se achegue confiadamente, ousadamente, junto ao trono da graça. A fim de quê? Qual o objetivo disso? Para que eu devo me achegar a esse trono? Por que eu devo ir a esse Jesus que é meu intercessor? Porque vocês vão receber misericórdia e vai achar graça. Sabe para quê? Para o socorro. Em que ocasião? Na ocasião oportuna. Ou seja, você pode contar com o socorro do Senhor Jesus na hora que você precisar. Para isso, você tem que estar nessa sintonia. Você sabe que Ele é o sumo sacerdote, você confia nele, você ora e fala com Ele, você deposita nele a sua confiança plena, porque sem essa atitude, o resto do versículo não vai funcionar. Só vai receber da graça e da misericórdia se tiver realmente nessa sintonia. Olha, eu creio em Jesus, Ele é o meu Senhor e Salvador, então eu estou passando em algum problema, em alguma aflição, precisando de um socorro. Olha que Davi, já lá no Salmo 121, já tinha essa concepção, viu? Foi que Davi orou, Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele disse o quê? O meu socorro vem de onde? Do Senhor. O Senhor que fez o quê? Os céus e a terra. Então veja, Davi já tinha essa consciência de que o socorro vinha do Senhor. E aqui o autor aos Hebreus está afirmando que no socorro, na hora oportuna, vai se ter esse socorro se você estiver firmado, de acordo com a sua confissão, naquele que de fato é o seu sumo sacerdote pleno, perfeito, que é Jesus. De modo que essa condição, irmãos, nos traz alegria em nosso coração e deve nos trazer ânimo espiritual. Eu não posso viver espiritualmente desanimado diante de uma verdade como esta, em saber que eu tenho um intercessor perfeito que é Jesus, um sumo sacerdote que intercede por nós junto ao Pai, que garante a nossa
caminhada e chegada até o Deus Todo-Poderoso. Pois é isso que ele disse: se você estiver assim, caminhando em obediência à minha palavra, demonstrando o amor por mim, em outras palavras que Jesus diz lá em João, você está dentro da vontade de Deus e certamente estará sendo abençoado. Então o crente, ele vai e deve estar a viver desta maneira, confiando no seu Senhor, observando as situações da vida, atrelados à palavra do Senhor Deus que está diante de seus olhos, viver uma vida plena na presença dEle, em santidade de vida, animado em servir a Deus, feliz, bem-aventurado, é aquele que de fato estará a servir ao Senhor. E esse servir, conforme diz lá no Salmo 100, é com alegria, não é um servir forçado, não é aquele servir simplesmente como se fosse um ato meramente religioso. Não, não é isso. É o servir com alegria, com satisfação. Eu venho à casa do Senhor, quando diz o salmista, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E por que esta alegria? Porque eu estou servindo ao Senhor vivo e verdadeiro, a um Deus que usou da sua graça para comigo, a um Deus que tem sido misericordioso. Então, se você quer receber a misericórdia e a graça, e achar a graça do Senhor, qual é o caminho? Se achegue a Ele, vai a Deus em oração, ora ao Senhor e pede, que Ele certamente irá estar com você, porque diz lá no Salmo 51, 17, coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, e não despreza mesmo. Agora, coração duro, que não há contrição, esse é desprezado mesmo. O que um coração duro recebe da parte do Senhor é a sua ira. O que alguém que é ímpio, incrédulo, que despreza a verdade de Deus recebe, é o desprezo do Senhor. Até mesmo porque, nós lemos lá no Salmo 14, quem é que diz que o Senhor não existe? Um louco, um insensato, ele diz no seu coração que Deus não existe. Ele acha que está acima de tudo e de todos, e é cheio de argumento. É assim o ímpio, o incrédulo. E a vida dele é tão limitada a este mundo, que ele não tem nada de perceber a verdade, a luz. É como diz lá no Evangelho de João, o ímpio, ele não quer chegar-se à luz, ele rebate, ele não quer saber da verdade. E por que não quer, segundo o evangelista? Porque ele não quer que suas obras sejam arguidas. Ele quer viver nas trevas, ele ama as trevas, ele quer ficar ali no esconderijo das trevas, porque ele não quer ser arguido, ele não quer ser confrontado, questionado por um viver ímpio, mau e de coração duro. Ele não quer isso. Além de não querer, ele vai lhe afrontar. Ele vai dizer para você que nada, você fica aí com esse negócio da sua religião. Não, isso é seu, não é meu, eu não tenho nada a ver com isso, é o ímpio. Mas Deus, aqueles que se achegam ao seu trono de graça, concede misericórdia e graça. É o que nos importa, porque a dureza do coração do homem é natural dele, nós já sabemos disso. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, mas a condição esta do ser humano pecador, ímpio e mau, serve-nos para mostrar quão gracioso e misericordioso é o Senhor. Com quem? Conosco. Pois se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nós éramos exatamente assim, como éramos outrora. Mas pela misericórdia de Deus e graça, Ele nos salvou, Ele nos deu vida. Efésios 2, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E o fez para quê? Para que pudéssemos agora, vivos,
pela fé em Cristo Jesus, podemos nos achegar ao Senhor e louvá-lo e bendizê-lo e gozar da bênção dele, que é a misericórdia e a graça que se faz presente na hora que você precisar. Estará ali o socorro do Senhor em ocasião oportuna. Então o crente ele pode e goza dessa realidade. E isso tudo por quê? Porque nós temos o Senhor Jesus a interceder por nós. E esse Jesus é tão maravilhoso que ele, quando esteve aqui pessoalmente, durante a sua trajetória aqui, 33 anos de vida, ele explicou e disse: olha, estou com vocês, estando comigo está tudo ok, mas quando eu for, eu não vou lhe deixar órfão não vou deixar vocês sozinhos, largados aí não, eu vou enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele vai estar com vocês, ele vai interceder também por vocês, porque o Espírito Santo também é Deus. Então veja, nós não estamos desamparados, nós estamos em todo o tempo amparados pelo Senhor Jesus, o nosso intercessor supremo, o nosso sumo sacerdote. Ele não desampara jamais um filho seu. Jamais um filho de Deus é desamparado. Jamais. Não confundir com aqueles que se fazem filhos de Deus sem o ser. Você pode até se perguntar: como é isso, pastor? É assim, existem aquelas pessoas que acham que são, mas não são. Ou fingem que são, mas não é. Não adianta. Eu não estou falando desses. Eu estou falando do real, do verdadeiro, do genuíno, daqueles que abraçaram de fato pela fé a Jesus como seu Senhor e Salvador. É isso que nos interessa, que a palavra de Deus fala ao coração, que edifica. Não é daqueles que ficam rebatendo a verdade, não é daqueles que ficam restringindo o poder de Deus, pensando que pode restringir, achando que não, isso aí não é assim não, e fica lutando contra aquilo que Deus está dizendo. Não é para isso. O que importa é para aqueles que com o ouvido ouve, com o coração se crê, e por isso estar a servir a Cristo com todo o seu viver. E que Deus assim abençoe-nos, todos nós que aqui estamos nesta manhã, que a sua graça de fato esteja assim abundante em nossas vidas, que nós gozemos da sua misericórdia, que se renovam a cada manhã. Então vejam, já acordou hoje, a misericórdia do Senhor já renovou na sua vida. Para você que já crer em Jesus, o intercessor dos pecadores que ele remiu, dos pecadores que estarão sendo remidos por ele até a sua volta. É por estes pecadores que Jesus intercede. Ele não intercede por aqueles que não querem, que o rejeita, que é um insensato louco lá do Salmo 14. Não é por esses que Jesus intercede. Ele intercede pelos seus. E ele deixou claro isso na sua oração sacerdotal, lá em João 17. Ele disse: Pai, eu não rogo pelos mundos inteiros, eu rogo pelos meus. E disse assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E ainda disse assim: Pai, eu peço, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus intercedeu e é sacerdote, sim, do seu povo, da sua igreja. Parte dela está aqui nesta manhã, mas não se resume apenas a nós. É a igreja do Senhor Jesus espalhada por toda parte deste mundo. E assim louvamos a Deus e desejamos que continuemos firmes, de acordo com a nossa confissão. Que olhemos para Jesus, como vamos ver mais adiante no capítulo 12. Olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Ele, pois, nos abençoe. Oremos. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra breve, objetiva, que tivemos nesta manhã, no intuito de mostrar a Jesus, o intercessor de nós, pecadores, remidos pelo Teu sangue. E assim oramos, ó Deus, desejosos de que a Tua graça bendita, que age em nossos corações, também alcance o coração de outros necessitados dela,
que abandonem suas vidas de pecado e que se voltem para Ti, Senhor, reconhecendo que agora possuem vida em Jesus. E assim sendo, exercitando, ó Deus, a vida de oração, se achegando diante do Senhor, ao trono da graça, através da oração, esse meio de graça que o Senhor nos deu para falar contigo. E certamente o Senhor que ouve a oração do seu povo responderá na medida que o Senhor quiser, de acordo com a sua vontade. E assim, agraciados, misericordiosos, somos alvos da sua misericórdia, portanto, motivo temos, ó Pai, de dar graças e de louvá-lo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.